Olá a todos os nossos ouvintes. Começamos mais um Jornal da Guatemala. Bom dia, Ingrid. Qual a notícia que você tem para nós hoje? Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Guatemala. Ela tem uma área de um total de 108.889 metros quadrados, está localizada no oeste da América Central e faz fronteira com o México, entre outros países. A sua capital é a cidade da Guatemala, que tem por volta de 4 milhões de habitantes e é a cidade mais populosa da América Central. Ela foi fundada em 1776, porque a sua antiga capital foi quase que destruída por terremotos. Ela é um centro econômico com várias indústrias, bancos e escritórios onde ficam os governantes. Suas principais cidades são a cidade da Guatemala, que eu acabei de citar, Vila Nueva, que tem muitas indústrias e uma grande produção agrícola, a cidade de Mixco, que fica perto da capital, e ela recebe muitos visitantes porque ela tem várias pirâmides e templos da antiga civilização maia, e a cidade de Petapa, que grande parte de sua economia vem de sua agricultura e da sua indústria. O clima da Guatemala é o tropical quente, que ele é seco em zonas do interior e frio nas áreas mais altas. A sua população é por volta de 18.179.412 habitantes. O seu principal idioma é o espanhol e a sua moeda é o quetzal, que é uma ave da Guatemala que é muito linda. Vamos ouvir a nossa repórter Ana Mendes, que irá nos explicar sobre a ditadura do governo da Guatemala e de duas mulheres importantes. Bom dia, Ana. Agora é com você. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar do governo da Guatemala e das suas ditaduras. Suas eleições presidenciais são de 4 em 4 anos e é um país multipartidário. Porém, seus principais partidos são a FRG e a PAN. Agora vamos falar da parte histórica. Na sua primeira ditadura, que foi de Manuel Estrada Cabrera, que foi de 1898 a 1920, o país se aliou à UFICO, que se tornou a sua principal fonte econômica. Torturas e execuções foram feitas aos opositores do governo. Jovens também se rebelaram na época. Isso além de um terremoto que destruiu metade da cidade da Guatemala em 1917. E assim, Manuel Cabrera foi finalmente derrubado. Infelizmente, o tempo de liberdade do país acabou rápido. E em 1931 se iniciou outra ditadura feita por George Hugo. Essa ditadura acabou em 1944. Durante seu regime, ele intensificou os negócios com o UFICO, ajudou na Grande Depressão de 1930, mudou a Constituição de 66 para prorrogar seu regime, construiu estradas, impôs censura, reprimiu, entre muitas outras coisas. Bom, como seu regime era muito rígido, acabou que teve uma greve geral e ele renunciou. Sim, ele finalmente renunciou! Até hoje, parentes procuram justiça pelos seus familiares desaparecidos ou assassinados. Uma pessoa que falou disso no seu trabalho é a Rebecca Lane, que é poeta, socióloga, rapper, entre outras coisas. Bom, Rebecca tinha uma tia chamada Rebecca Eunice também, que era poeta e guerreira. Bom, essa tia foi presa e desapareceu em 1981. Isso foi um dos motivos também dela continuar esse projeto, né? Bom, a Rebecca também fundou um projeto chamado Somos Guerreiras, que a gente inclui mais mulheres no rap. A outra mulher incrível que temos na Guatemala é a Rosina Casale, que, como curadora, já fundou diversos projetos de artes. E eu atualmente trabalho como colunista em um jornal. Mulheres incríveis essas, não? Só mesmo. É uma pena que ela não faz parte do nosso jornal, né? Vamos chamar a nossa repórter Juliana Silva. Bom dia, Juliana. Olá, Gabriel. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje eu irei falar sobre o enfrentamento ao Covid-19 na Guatemala e sobre algumas atrações turísticas. Vamos começar falando sobre o Covid-19, que é um assunto muito comentado em meio a essa pandemia em que estamos vivendo. Guatemala e El Salvador fazem fronteira com países que já haviam casos confirmados. E logo no começo da pandemia, quando não havia nenhum caso no país, eles decidiram fechar suas fronteiras para que ninguém tivesse contato com países com grande porcentagem de casos. O governo proibiu os salvadorenhos de entrarem no país por qualquer meio, seja por via marítima ou terrestre, até o dia 5 de abril, e proibiu a entrada de qualquer estrangeiro no país por 21 dias.
Outra medida tomada para a prevenção contra o vírus foi que os civis andavam armados nas ruas aos arredores dos vulcões e faziam patrulhas para garantir que todos estivessem usando máscara, respeitando o distanciamento necessário e o toque de recolher, que era às 22 horas. Recentemente, a Guatemala prorrogou o estado de calamidade, mesmo com os casos diminuindo. Segundo o próprio presidente disse, essa medida é necessária para que haja disseminação total do novo coronavírus e para que posteriormente possamos voltar à nossa vida cotidiana e reativar a nossa economia. Começando por Tikal, que é uma das maiores cidades maia e não possui capital. Ela dominou grande parte da civilização maia, tendo 50 mil habitantes. No século IX, entrou em colapso por conta da superpopulação e falta de alimento, e no século XI foi abandonada e tomada pela floresta. A Arca de Santa Catalina é um dos lugares mais conhecidos da Guatemala e um dos pontos turísticos mais visitados. Foi construída em 1963, sendo fundada pelo convento de Santa Catalina. Pacay é conhecida como o Parque Nacional Vulcão, criado em 1963, sendo um dos mais ativos. Por último, temos as praias com areia preta. No sul da Guatemala temos praias com areia branca, enquanto as praias do Oceano Pacífico são cobertas com areia preta devido às cinzas vulcânicas que as tornam escuras. Então, Gabriel, o que achou dessas lindas paisagens? Dá até vontade de tirar umas férias e ir para um desses lugares, né? Com certeza. As férias daí devem ser uma maravilha, hein? Agora vamos chamar a nossa repórter Luana, que irá nos explicar sobre a economia da Guatemala e dos seus curiosos vulcões. Bom dia, Luana. Como está tudo por aí? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui em uma rua movimentada da Guatemala para lhes contar um pouco sobre os 3 vulcões mais ativos de lá e sobre a economia. A economia da Guatemala gira em torno da agricultura. As principais produções agrícolas são o café, o milho, o açúcar e a banana, e os principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, México, Honduras e El Salvador. O turismo também é uma grande fonte de renda, devido aos 32 vulcões, sendo 3 deles ainda ativos, e devido a Guatemala possuir muitas ruínas da antiga civilização maia. É importante destacar também que 12% da população vive abaixo da linha da pobreza. Muitos não têm nem sequer água potável em casa e têm que ir até fontes em suas cidades para lavar roupas, louças e etc. O PIB por habitante calculado em 2016 vem aumentando, o que mostra que a economia da Guatemala está se reerguendo. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, a linha está subindo, ou seja, está aumentando o PIB por habitante. Agora, falando de vulcões, temos aqui o vulcão Santiaguito, que está situado ao sul da Guatemala e teve sua última grande explosão em 18 de agosto de 2016, onde soltou uma coluna de fumaça que alcançou 4.500 metros acima do nível do mar, cobrindo toda a costa do sul da Guatemala. Já o vulcão Del Fuego, que está situado ao sudoeste da Guatemala, teve sua última grande explosão em 3 de julho de 2018, quando liberou uma coluna de fumaça de 4.200 metros acima do nível do mar e causando 296 feridos e mais de 60 mortos. E por último temos o vulcão Pacaya, que tem em suas redondezas um povoado e em 27 de maio de 2010 teve sua última grande explosão. Essa sua última grande explosão causou uma coluna de fumaça enorme que cobriu a capital e causou o evacuamento de 2 cidades e o fechamento de um aeroporto. Não deixou nenhum ferido. E essas foram as notícias de hoje. Volto com você, Gabriel. Ficamos por aqui com mais um Jornal da Guatemala. Até logo!